por 2 menos f de 0 mais f de 1 meio é igual a 3. Bom, questão 58 agora. Diz o seguinte: supondo que a trajetória da bola em um chute descreva uma parábola e que a altura y em metros em que a bola se encontra x segundo após o chute seja dada pela função y de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Qual a altura máxima atingida pela bola? Então essa questão a gente vai resolver utilizando esse software que é o GeoGebra. Tá? Então a gente vai plotar aquela lei de formação para o programa, que a lei de formação da função é menos x ao quadrado mais 6x. Tá? Então a gente pode ver que a função que vai representar, o gráfico que vai representar aquela função é esta parábola aqui, tá? De concavidade para baixo, porque o a é negativo, menos 1. Então ele quer saber qual a altura máxima, então mais ou menos aqui, né, nesse ponto, qual a altura máxima atingida por essa bola. A gente tem que relembrar algumas coisas. Temos que para encontrar a altura, iremos utilizar a seguinte fórmula, tá? Que essa aqui é a fórmula do y do vértice, tá? Então aqui eu tenho o eixo do x e aqui eu tenho o eixo do y. Então eu quero encontrar qual o maior y, que é chamado de y do vértice, que é igual, ele é dado por menos delta dividido por 4a. Onde o delta ele tem essa representação aqui, né, de menos b b ao quadrado menos 4ac, tá? Esse é o delta. Então, dada a equação menos x ao quadrado mais 6 igual a 0, temos a seguinte. Então, a gente pode retirar as seguintes informações, que são os valores dos coeficientes dessa equação. Então, A, coeficiente que multiplica o termo x ao quadrado, ele é menos 1. O B, o coeficiente que multiplica o termo do x é 6. E o C é 0, o termo independente é 0. Então, logo, substituindo na fórmula y do vértice, a gente vai ter que menos o valor do b, 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, vezes 0, divididos por 4, que multiplica menos 1. Então, a gente vai encontrar o seguinte, ó, que o y do vértice vai ser igual a 36 dividido por 4. Então, que o y do vértice vai ser igual a 9 metros. Então, esse y do vértice aqui, ele vai me dizer qual foi a altura máxima que essa bola atingiu. Que essa bola fez a trajetória de uma parábola. Então, ela atingiu a altura de 9 metros. Próxima questão, questão 59. Diz o seguinte: dada a função f de x igual a ax ao quadrado menos 2x, tá? Aqui tem um x, menos 2x, menos 1, o valor de a para que menos 1/3 seja a raiz da função é. Então, para que menos 1/3 seja a raiz, temos que f aplicado naquele ponto. Então, f de menos 1/3 seja igual a 0. Sem substituindo esse ponto na função igualando a 0, iremos encontrar o valor de a. Tá? Então, para que esse número seja a raiz, quando eu substituir esse valor na expressão, isso tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. Então, a que multiplica o x, que a gente está tomando como sendo menos 1/3 elevado ao quadrado, menos 2 que multiplica o x, né, que é menos 1/3 menos 1. Então, a gente vai ter que a sobre 9 mais 2 dividido por 3 menos 1 é igual a 0, tá? Porque a gente está tomando que isso aqui, esse termo,
esse número menos 1/3 seja raiz, então quando eu substituo na função é igual a zero. Então tirando o mínimo, o MMC, o MMC é 9, tá? Então a gente vai encontrar aqui A mais 6 menos 9 é igual a zero. Então A é igual a 3. Então quando A for igual a 3, que é um parâmetro da função, a gente tem que ele vai passar na raiz menos 1/3. Próxima questão. Questão 60. O observador vê um prédio numa superfície plana sobre um ângulo de 60 graus. Afastando-se 28 metros do prédio, esse observador passa a ver o prédio sobre um ângulo de 45 graus. Qual a altura desse prédio, dado que raiz de 3 é igual a 1,7? Então, vou abrir aqui também no GeoGebra, tá? A gente fazer essa questão no GeoGebra. Deixa eu esconder esse texto aqui. Pronto, então a gente vai ter a seguinte ideia. Nós temos um prédio, tá? Esse prédio aqui. E um observador está sobre esse ponto aqui, né? ponto P. E ele vê a altura desse prédio sobre um ângulo de 60 graus. Logo após, ele afasta 28 metros e passa a observar a altura desse prédio sobre um ângulo de 45 graus. Então, o que a gente vai fazer? Nesse triângulo maior, que ele tem um triângulo retângulo, nesse triângulo maior, que ele tem um dos catetos, né, que estaria aqui na base, que é 28, mais esse pedaço do segundo triângulo, que a gente pode chamar de y, a gente vai ter a seguinte expressão. Né? A gente vai calcular a tangente dele, que esse ângulo é 45, então a gente vai calcular a tangente desse ângulo. Então a tangente de 45 é cateto oposto, que é a altura do prédio, então a altura x, a gente pode chamar, dividido pelo cateto adjacente, que é 28, como está aqui, mais y. Tá? Então a gente pode ter essa leizinha de formação aqui, né? Tangente de 45 é igual a x dividido por y mais 28. Temos que lembrar dos arcos notáveis que tangente de 45 é 1, igual a x dividido por y mais 28. Então, multiplicando meio pelos extremos, a gente vai ter que x é 28 mais y. Tá? Dentro desse triângulo menor, também retângulo, a gente vai utilizar esse ângulo de 60. Então, tangente de 60 vai ser cateto oposto à altura x, que é a altura x, dividido pelo cateto adjacente, que é esse pedaço aqui, que mede y. Tá? A gente chamou de y. Então, tangente de 60 também é um ângulo notável, que é igual a raiz de 3. Então, raiz de 3 vai ser igual a x dividido por y. Tá? Então, a gente pode isolar o y em um dos membros e temos que y é igual a x dividido por 1,7, que é o valor de raiz de 3. Substituindo o valor de y na equação, temos. Tá? Então, a gente já tem direto aqui o valor de y, então iremos substituir na primeira equação que a gente encontrou. Tá? Então, x vai ser igual a 28 dividido por 1 menos 0,41176, tá? Isso aqui também deu uma dízima, eu utilizei somente 4 casas decimais. Então, quando a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar que a altura será aproximadamente de 68 metros, tá? A gente poderia utilizar uma calculadora, fazer aqui essa divisão, a altura será de 68 metros.